Inicialmente aqui a nossa orientação é para que vocês adquiram essa NBR 13523, que é da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, a ABNT. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá, do site da ABNT, para vocês conseguirem adquirir essa norma, né? Porque tudo que a gente vai falar aqui nesse vídeo é baseado na nossa interpretação. Então, vocês precisam estudar e ler a norma para definir um projeto, para definir uma instalação, é preciso fazer baseado nessa NBR aqui, tá? Aqui a parte da alvenaria, a gente coloca, vou começar pela alvenaria, né? A gente coloca aqui, para esse tipo de instalação, a largura de 2,20 por 60, né? Por quê? Porque cada P45 ele tem uma média de 40 centímetros de diâmetro, tá? Então a gente acaba deixando uma folga aqui para poder movimentar esses cilindros. Além da alvenaria, né, da parede, da laje, a gente tem a porta do abrigo. Então essa porta do abrigo precisa ser de material incombustível, né? E ela deve possuir aberturas de ventilação natural. Então precisa ser uma porta vazada, uma veneziana vazada, uma tela, né? Então nesse formato. A gente indo aqui para as peças, tá? Os pigtails, então a gente começa aqui pelos pigtails. Os pigtails são mangueiras que fazem a interligação dos cilindros com os coletores, tá, pessoal? Então esses coletores aqui, muitas vezes eles já vêm pronto, né? Ou então você consegue montar também os coletores. Porém você tem que montar com as peças em conformidade com a NBR 15523, tá? Essas peças você pode encontrar em lojas especializadas em materiais de redes de gás, tá? Na conexão do pigtail com os coletores, a gente coloca uma válvula de retenção. Então, esse pigtail ele já vem com uma conexão apropriada para a válvula de retenção. E qual que é a função dessa válvula de retenção? É impedir que o gás retorne para os cilindros, né? Então o gás sai do cilindro, vai em direção à rede de distribuição, mas não retorna em função da válvula de retenção impedir esse retorno aqui, tá? Aí você vai instalar conexões em conformidade com a NBR. Você pode colocar suportes. Esses suportes precisa ter uma proteção do contato deles com metal, tá? De metal com metal. Então, para não ter uma corrosão aqui, coloca algum tipo de fita, algum tipo de proteção nesse contato aqui dos suportes. Aqui a gente tem um regulador de primeiro estágio, que a gente chama, tá? E aqui esse regulador que eu coloquei já está acoplado a um manômetro. E para que ele serve? Qual a função do regulador de primeiro estágio, né? Ele vai regular a pressão que sai dos cilindros. Então é regulador porque ele regula a pressão. Então o gás sai dos cilindros aí com uma média de 5 kg de pressão. E ele não pode entrar com esses 5 kg de pressão na rede. O máximo de pressão aqui nessa rede, em qualquer rede, é de 150 kPa, tá? Então 150 kPa dá por volta de 1,5 kg. Então ele sai por volta de 5 kg do cilindro e aqui você reduz para por volta de 1,5 kg para jogar na rede de distribuição. Aqui a gente coloca normalmente também um limitador de pressão. Também vai ter que marcar a mesma pressão que vai estar aqui, vai ter que marcar aqui. Esse regulador de pressão acaba sendo um dispositivo de segurança para caso dê alguma falha aqui nesse sistema, a pressão não vá para a rede acima do limite. Então, por isso que ele chama aqui limitador de pressão. E aqui a gente tem uma válvula esfera de abre e fecha, tá? Então, essas aqui são as peças. E agora a gente vai um pouco aqui para os afastamentos, tá? Esse tipo de central 2+2 P45, né? A gente fala 2+2 por quê? Porque ficam 2 ativos e 2 de reserva, né? Então, se em algum momento acabar o gás, você pode trocar os dois cilindros que tenham acabado e abre os outros dois que vão estar de reserva, assim você não fica sem gás, né? Não tem um imprevisto aí, ou em algum momento, às vezes à noite, que acaba o gás, você tem esses cilindros aqui de reserva.
E a quantidade de cilindros é dimensionada conforme a quantidade de equipamentos, tá, pessoal, que vocês têm lá para consumo. Então, conforme a quantidade de fogões, conforme a quantidade de aquecedor, a gente tem uma quantidade de cilindros. E essa quantidade de cilindros não é dimensionada pela quantidade de gás, tá? Ela é dimensionada porque cada P45 ele libera uma vazão de 1 kWh, né? Então, aqui 2 ativos simultaneamente, a gente tem aqui uma média de 2 kWh de vazão e para atender uns equipamentos. Então, isso é dimensionado conforme a quantidade de equipamentos, tá? A gente indo para a tabela de afastamentos aqui, eu selecionei essa linha porque é a linha que corresponde a esse tipo de central que a gente está conversando, tá? Então, a gente vem aqui, capacidade individual do recipiente, e aqui nessa tabela também a gente tem afastamento mínimo de segurança para agrupamento de recipientes transportáveis. Então, é um agrupamento de recipientes transportáveis. O P45 ele é considerado um recipiente transportável. Central capacidade. Então, até 2 metros cúbicos, né, a gente tem essa linha aqui. E aqui também, até 0,5 metros cúbicos, né, a gente tem essa linha aqui. O P45, ele tem 0,108 metro cúbico, né? Então, ele está aqui nessa linha, porque ele tem menos que 2, e está aqui nessa linha, porque ele tem menos do que 0,5, né? Quais são as distâncias aqui que a gente aplica, tá, pessoal? A gente tem o tipo de cilindro de superfície, enterrado. Então, o P45 é o quê? É um tipo de cilindro de superfície, né? Você tem aqui 0 metros, né? Porque a gente tem aqui, a unidade aqui é metros. 0 metros de distância de divisa de propriedades edificáveis e edificações. Então, esse tipo de central a gente não precisa ter uma distância. E a gente confirma aqui, né, divisa de propriedades edificáveis e edificações. Então, um agrupamento de recipientes de até 2 metros cúbicos, ou seja, a gente tem menos do que 0,5 nesse agrupamento aqui, né? Porque cada P45 tem 0,108. Então, não precisa ter afastamento de edificações, né, de divisa de propriedades. Eles são de superfície, né, não são enterrados. Então, a gente considera aqui esse 0. Passeio público, 3 metros, tá? Porém, aqui a gente vê esse J. Eu vou explicar para vocês aqui embaixo. Isso tem lá na NBR, tá, pessoal? Então, vocês vão analisar essa tabela lá na NBR. Esse J, ele indica aqui, ó, para recipientes contidos em abrigos, com paredes laterais e cobertura resistentes ao fogo, que é no caso de alvenaria, né, que a gente está montando um abrigo com paredes laterais, com coberturas resistentes ao fogo, que interpõe esse recipiente, ponto considerado, a distância pode ser reduzida à metade. Então, quando esses cilindros estão posicionados dentro de abrigos, essa distância pode ser dentro de abrigos que sigam, né, atendem a 5.4.2, que precisam ser paredes resistentes ao fogo, né, coberturas resistentes ao fogo. E aí a gente consegue reduzir pela metade. Então, o passeio público a gente consegue reduzir para 1,5 metro aqui, né? Entre os recipientes não precisa de uma distância de um para o outro. Abastecido no local não é o caso do P45, tá? Abastecido no local é o caso do P190, que vem um caminhão e abastece com a mangueira. E o P45 é considerado trocável, né? Então, ele é considerado um recipiente transportável, né? E é um recipiente trocável. Então, a classificação do P45 entra aqui. Abaixo da abertura da descarga da válvula de segurança, 1 metro. Então, se você tiver um ralo, algum tipo de canaleta próximo ao abrigo, ele tem que estar distante 1 metro, tá? E no caso aqui, ele não tem o J, tá vendo? Nesse caso, a gente consegue reduzir pela metade. E no caso aqui, ele não tem nenhuma identificação, aqui, nenhuma observação. Então, é 1 metro de distância para essas aberturas. Por quê? Porque o GLP ele é mais pesado que o ar. Então, se ele vazar nessa central, ele vai descer.
Então qualquer abertura inferior ali, ele vai penetrar e pode confinar. Então precisa ter essa distância. A gente desconsidera abastecidos no local, porque não é o tipo de P45, né? A gente vem aqui para trocáveis, 1,5. Então aqui a gente tem, fontes de ignição e outras aberturas, ou seja, afastamento de portas e janelas, materiais, combustíveis. O que seria a fonte de ignição? Tá? Seria um carro, né? A ignição de um carro, seria uma máquina, né? Algum tipo de máquina, então seria algum tipo de equipamento que vai ter uma faísca, vai ter uma ignição. Então tem que ter esse afastamento de 1,5 m, né? Por ser trocável, ele tem um afastamento de 1,5 m. Porém, aqui a gente tem um J, pessoal, direto já na fonte de ignição. Então, esse J volta lá, o que a gente acabou de ler, e reduz pela metade, né? Se tiver as paredes e a cobertura, conforme a gente mostrou já. Então, de 1,5 kg, ele cai para 0,75, né? Esse K aqui é para instalações, acredito que sejam instalações de nicho, né? São instalações de nicho, não é esse tipo de instalação que a gente está explicando aqui, porque esse tipo aqui é uma área aberta, onde você tem uma área aberta e consegue instalar numa área fora da edificação, né? As instalações de nicho, elas são instaladas dentro da edificação, então é quando você tem uma padaria, por exemplo, que não existe a possibilidade de instalar a central dentro, não tem nenhum espaço vazio que caiba a central. Aí existe uns detalhes na norma que especifica alguns critérios, algumas exigências para as instalações de nicho, tá? Não é o caso desse modelo que a gente está apresentando aqui, desse exemplo que a gente está mostrando aqui. Esse exemplo é para instalações de centrais de gás fora da edificação, né? Então a gente tem aqui, a gente vem para esse outro ponto que são produtos tóxicos perigosos, inflamáveis, chama aberta. Então aqui, chama aberta, tá, pessoal? É o ponto de consumo, tá? Chama aberta é o fogão, chama aberta é um aquecedor, é uma lareira, é a churrasqueira. Então tudo que tiver chama tem que ter um afastamento mínimo de 6 metros, tá? Aqui a gente não tem o J, a gente tem o I e o M. Então a gente vai olhar aqui o I, afastamento de hidrogênio e de oxigênio, e o M também para captação de ar. Então não tem, nesse caso, não tem a diminuição também pela metade, né, da distância. A gente vem aqui, tem na norma também os afastamentos de estocagem de oxigênio, que é importante, afastamentos em relação a hidrogênio. Aqui a gente tem também afastamentos em relação à rede elétrica, tá? Cerca elétrica é considerada como fonte de ignição, né? Então, fonte de ignição, aí entra aqui, nessas distâncias aqui, tá? E aqui tem alguns afastamentos de rede elétrica. E aqui a gente tem o extintor. Então, para esse tipo de central, até 270 kg, então a gente tem lá 4 vezes 45, né, dá 180 kg. Então, a gente pode colocar só um extintor 20 BC, que ele já resolve, tá? Então, essa aqui é uma pincelada aí, uma orientação simples e objetiva, para vocês terem uma ideia. Mais uma vez, frisando que é importante que vocês estudem essa NBR, que o projeto seja conforme exatamente a NBR exige, né? E que o projeto e instalação sejam em conformidade com a NBR. Aqui foram umas orientações aí um pouco superficiais para vocês terem uma ideia de alguns detalhes, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever aqui para a gente nos comentários, perguntar, que a gente responde nos comentários aqui do vídeo mesmo. Se vocês tiverem interesse na elaboração de um projeto, né, podem conversar com a gente. Eu vou deixar aqui o nosso site, gasprojetos.com.br.